Todos os instrutores nos dizem que nós os encontramos interiormente, que nós os encontramos dentro de nós, porque eles têm uma consciência onipresente. Então, eles estão lá onde estão e ao mesmo tempo estão dentro de nós, porque são onipresentes, então em todas as partes. Então estão dentro de nós. E claro que nós não podemos falar com um instrutor interno que esteja numa outra aura planetária. Mas dentro de nós, no nosso ser mais profundo, ali talvez a gente possa ter um reflexo dessa voz. Podemos ter um reflexo dessas sugestões e dessas indicações que eles poderão nos dar. Bom dia, meus amados. Vamos lá, mais um sábado, dia 10 de novembro de 2023. Como de costume, estamos aqui mais uma vez, cada sábado, hoje trazendo mais algumas orientações, alguns esclarecimentos, para que tudo isso possa contribuir para a expansão da consciência, numa visão mais holística, mais espiritual, né? Fora daquilo que nos foi ensinado, nos foi dito, nos foi mostrado e também pensado. Porque, como sempre dizemos, nós somos produto de nós mesmos. O que construiu nós até aqui, a nossa personalidade, são as experiências vividas em cada personagem, em cada encarnação, durante todo o tempo que o nosso fractal de alma esteve aqui neste planeta. E que são centenas e até mais de 1000 encarnações. Além das experiências próprias, nós temos também aquilo que nos foi dito, que nos foi mostrado, que nos foi ensinado, e que, juntando tudo, fizemos e construímos a nossa consciência biográfica deste planeta Terra. Porque a nossa consciência é um fractal da nossa consciência maior. Quando falamos em consciência, falamos da nossa própria alma, porque alma e consciência é a mesma coisa. Embora nós tenhamos versões nossas elevadas, muito acima deste fractal, em mundos e dimensões muito elevadas, essa experiência que você, eu e todos os que encarnaram na Terra vieram aqui garimpar, vai se somar, primeiramente, à consciência superior da mesma mônada de cada um, no seu eu superior, no seu átomo semente, na sua centelha divina, né? Enfim, no seu espírito. Mas, acima de tudo, vai também contribuir para outras mônadas e todos os espíritos, todas as entidades espirituais do cosmo infinito. Eu fico impressionado quando alguém, principalmente aquilo que nos é mostrado, né? Ah, será que tem vida fora da Terra? Olha, não tem vida em todos os planetas e estrelas como em todos os lugares também, né? Então, existe sim formas de vida, tudo é vida, o próprio planeta, a própria estrela, a própria galáxia, uma constelação, um universo, multiverso, o cosmos, tudo é vida, não existe nada fora da vida, tudo é uma forma de vida. O que é o cosmo infinito? Nós não temos a mínima ideia nessa consciência atual da Terra, por mais que ela esteja avançada e expandida, não há a mínima possibilidade de entender uma coisa que nunca foi começada e nem terminado, é infinito. Como é que nós vamos entender a fonte criadora, que nós chamamos de Deus, que ele é incriado? Como assim? Incriado? Nunca existe, nunca foi criado, sempre existiu. Esse é sempre.
o cosmo infinito, como infinito não existe um limite, não tem fim. Aí nós vamos entender o quê? Se a nossa consciência não consegue entender uma coisa óbvia. O cosmo infinito ele é composto por bilhões de multiversos. Os multiversos, cada um deles contém bilhões de universos. Cada universo contém bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, bilhões de planetas, de luas. Todos eles têm uma forma de vida, naquela condição da luz local, porque a luz que cria tudo, inclusive os universos, multiversos e galáxias e planetas e estrelas e reinos, como aqui na Terra conhecemos, o vegetal, mineral, animal, luminal, tudo que é criado é originário da luz da fonte criadora, daquilo que é conhecido como Deus. Porque Deus não é uma entidade, não é um personagem, Deus é uma consciência. A luz que emana do Sol central espalha essa consciência. Porque a luz é a fonte original de cada tipo de vida que possa existir, que se possa imaginar. A luz é também amor, porque é o amor que cria, sem amor não há criação. Então, como a gente vai compreender com a nossa consciência tão limitada? Mas agora nós estamos começando a receber um pouquinho mais de luz. E a consciência vai se alargar, porque as consciências que habitam cada mundo, ela vem sim, a origem dela no Sol central cósmico, na fonte criadora, mas ela passa por peneiras. Primeiro pelo Sol central de um multiverso, depois pelo Sol central de um universo, depois pelo Sol central da galáxia, depois pelo Sol central de um sistema como se fosse uma constelação, e depois sim para um sistema solar local, como nós conhecemos aqui o nosso Sol, que a gente vê todos os dias, né? Toda manhã ele surge, toda noite ele se põe. É o Sol local, o sistema solar local. Passando por todos esses filtros, a vida de cada sistema solar, de cada planeta, de cada lua, é criado pela luz, que passa por todos os filtros. Então quem molda o final é a luz do Sol local. Mesmo assim, cada planeta de um sistema solar tem características próprias, porque tem energia diferente e tem uma consciência diferente. A Terra tem uma consciência, que nós chamamos de Gaia, uma consciência viva. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Mercúrio, todos esses planetas do sistema solar, tem uma consciência viva em cada um deles. Então, obviamente, essa consciência é diferente e vai ter criação diferente em cada planeta, formas de vida em cada planeta diferente. Mas se nós entendermos que existe dentro de cada objeto cósmico, seja uma galáxia, seja um universo, um multiverso, um sistema solar, um planeta. Vamos falar aqui da Terra. Aqui na Terra tem várias dimensões que a gente nem imagina. E cada dimensão tem um sistema de vida, um sistema de consciência, um sistema de inteligência, uma forma vibratória de frequência. Quando nós falamos que a Terra vai fazer uma transição, sim, a Terra vai fazer uma transição. Por quê? Porque a luz que chegava aqui, através do nosso sistema solar local, ela vai passar pelos filtros com uma outra frequência. Começa o pulso,
lá no Sol central cósmico e vem para os outros sóis centrais até chegar neste nosso Sol, ele é filtrado de uma forma diferente e a energia, a frequência, a vibração que ele chega aqui na crosta vai criar formas de vida diferentes. Por isso que a transição planetária vai trazer muito coisas, né? Muitas coisas diferentes do que nós conhecemos até aqui. Tudo vai mudar. Aí nós temos que dar um título para este tema de hoje, e eu daria o título Os Engenheiros Siderais. Sim, porque há um comando que não está na Terra que cuida de tudo isso. E não é Deus como nós pensamos, porque Deus não é uma figura, não é uma entidade, é uma consciência. Quem faz tudo isso são os seus prepostos, né? As criações dele. Deus cria e a fonte cria, e todos nós somos cria da fonte, todos nós temos alguma força, algum poder. Se nós não temos aqui como fractal de alma, nós temos lá nas versões superiores. Há um trabalho de uma forma sincronizada, que tudo funciona de uma forma harmoniosa, perfeita, planejada. E há comandos em tudo que é lugar e tudo que é sentido. Quem comanda os movimentos, porque tudo está em movimento. O universo é como que se diz, uma engrenagem que está sempre em movimento, e uma coisa engata na outra e vai puxando e vai girando e vai levando. Os universos, os multiversos, as galáxias, elas estão soltas nesse espaço infinito. Estão agrupados, obviamente, na forma. Galáxias, universos, multiversos, sistemas solares, constelações, planetas e suas luas. São grupos, agrupamentos. E alguma informação que já veio canalizada, porque nós não temos como saber disso. A própria ciência que estuda isso tem conhecimento de quantos anos? 5.000 anos, 10.000 anos, e algumas teorias que remontam a 100.000 anos, a tempo de milhões de anos atrás do planeta Terra. Sim, algumas coisas dá para começar a entender. Alguns milhões de anos. Mas se a gente falasse em bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, quem pode imaginar uma coisa dessa? Então nós temos algumas orientações que de vez em quando chega, que a gente sabe que vem de forças e consciências superiores, além daquilo que existe aqui na Terra, e que trazem essas informações, porque não teria como imaginar se não fosse assim. Há pouco tempo uma informação dizia assim: as galáxias, elas estão porque tudo é um movimento em espiral. Então o que está fora vem para dentro, o que está dentro vai para fora um dia, e assim por diante. De tempos em tempos, uma galáxia atravessa outra galáxia. Elas se cruzam, né? Uma passa por dentro da outra, né? Como isso é possível? Bilhões, centenas de bilhões de estrelas, como a Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas, me parece, uma coisa assim. Fora os planetas e as luas. E cruza com outra do mesmo tamanho, ou maior, sem considerar a força gravitacional de cada sistema, de cada orbe, de cada esfera sideral. Olha a confusão na nossa vã
filosofia, como se diz, a nossa consciência limitada. Que confusão! E nós não vemos. Nós não vemos acidentes. Não sabemos que não há acidentes. Eventualmente, sim, pode acontecer de haver choque de uma estrela com outra, um planeta com outro, enfim, um cometa, um asteroide. Isso é possível. Mas por que às vezes acontece? Porque é preciso fazer uma mudança energética de alguma coisa naquele local. Então é permitido que se choque. Aliás, eu diria que é planejado, proposital, tem uma razão de ser. Mas, considerando os bilhões de objetos, juntando duas galáxias, uma atravessando a outra, é natural que haveria um engavetamento, como nas grandes rodovias, quando centenas de automóveis ficam tudo engavetado. Uma confusão. E isso não acontece por quê? Porque existem os engenheiros siderais. Existe um comando para cada coisa que você possa imaginar. Existe uma ordem natural das coisas. Aliás, a desordem é coisa da terceira dimensão, onde está a informação de alguns experimentos, como acontece aqui na Terra. A Terra é um planeta. Apesar de ser lindo, maravilhoso, um dos mais lindos da galáxia, é também, entre os planetas, um planeta ainda em crescimento, em formação em termos de frequência. É um mundo de provas e expiações, onde os fractais mais pequenos, inferiores de todas as mônadas, vão experienciar. Tanto é que nós aqui esquecemos até quem somos, porque somos quase nada em termos de consciência. Viemos fazer exatamente essa experiência. Então, um planeta de terceira dimensão, que agora faz o seu passo adiante. Então, falando ainda dos engenheiros siderais, ao menos aqui neste sistema local, que a gente chama de universo local, mas é uma parte da galáxia, porque o universo nosso, segundo aquilo que é informado pelas hostes superiores, chama-se Nebadon. Nebadon é o nosso universo. E a galáxia Via Láctea, ela faz parte deste universo Nebadon. Mas aqui dentro da galáxia nós temos o nosso braço de Órion, que é um braço externo da galáxia, onde situa-se o nosso sistema solar, e nós estamos aqui no planeta Terra. Eles dizem um universo local porque é um grande número de estrelas, planetas, constelações, né? Não é só o sistema Órion, tem muitos sistemas aqui nessa região. Então, aqui neste universo local, quem comanda, quem são os engenheiros siderais, também é uma informação que foi passada via canalização. São os sirianos, os nossos irmãos de Sírius. Sírius é também uma estrela dita como gêmea do nosso Sol, porque Sírius é um sistema solar local, como o nosso Sol. Aí vem aquela história, agora vai vir um meteoro, vai vir um Nibiru e vai se chocar com a Terra, vai fazer a Terra sair de órbita. Bom, eu diria que isso não passa de uma especulação infantil, porque somente se a Terra não passasse para a nova linha de tempo em 2010, de uma transição suave e pacífica, e sim continuaria na linha do Armagedão, podia acontecer, isso sim. A Terra podia entrar em colapso e até ser destruída, porque a civilização
tinha que terminar ali porque não ganhou quórum suficiente para evoluir. Mas foi conseguido, foi conquistado esse coeficiente e a Terra vai fazer a sua transição. Não vai acontecer nenhuma razão para a Terra ser destruída, porque a Terra vai ser um planeta de quinta dimensão, não mais de provas e expiações, mas no mundo de regeneração. Uma escola de nível superior ao que nós viemos frequentando até aqui. Nenhum perigo vai acontecer. Mas existem aquelas ideias de causar medo, e o medo alimenta aqueles da não-luz, porque ele se alimenta de energias negativas. É como as larvas que comem um corpo em putrefação. Elas precisam de um corpo que está apodrecendo, porque um corpo sadio elas não comem. É a mesma coisa que os urubus. Né? Os urubus, se eles estão morrendo de fome, eles jamais vão atacar um ser vivo. Jamais. Porque eles não foram feitos para isso. Agora, eles ficam esperando pacientemente um animal que está lá morrendo, eles sabem, eles sentem, né? Ficam ao redor esperando pacientemente até ele terminar de morrer e começar a apodrecer para comer. Então as trevas se alimentam do medo, da ignorância, das energias negativas, como um corpo podre. Eles divulgam aquilo que eles querem para que o povo, a população ignorante, não ignorante em termos de idiotice, mas ignorante em termos de falta de conhecimento, possam alimentá-los através dos seus medos. Qualquer coisa que simbolize uma tragédia já vai trazer um pavor coletivo. Ora, se nós temos engenheiros siderais que nos garantem que não vai acontecer nenhum problema, por que nós temos medo? Por que vamos nos deixar levar pelas mensagens? Isso é um absurdo. Aí as pessoas dizem, mas não tem vida fora da Terra. Eu descobri um planeta que pode ter vida. Olha, pode ser que se descubra um planeta que possa ter vida mais ou menos parecida com a Terra. Isso sim, é possível. Que tenha água, que tenha oxigênio. E quando nós ficarmos sabendo que na Lua tem almas, e muitas, tem civilizações, mas não se enxerga. Quem que diz que não se enxerga? Daqui nós não vemos, mas e aqueles que já foram lá e sabem, e dizem o contrário? Por quê? Por que será? Marte tem civilizações? Aliás, nós vamos descobrir que tanto a Lua quanto Marte recebiam pessoas aqui da Terra, antes ainda do projeto Apollo da NASA. Antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha naves que conduziam humanos para Marte, para a Lua. Nós vamos saber disso. Vamos saber, não tem problema, não precisa acreditar agora. Vai vir as provas mais adiante. Agora, tem aqueles que sabem e tem aqueles que duvidam, né? E tem aqueles que sabem e não querem que os outros saibam. Tem de tudo. Então vamos, ao menos, pensar. E se? Porque o se é uma palavrinha curtinha, mas que deixa sempre um espaço de possibilidade. Eu não lembro mais da gramática, porque faz muitos anos que eu estudei, mas me parece que é uma conjunção, né? Se, que pode conjugar algo, né? É uma forma de
nem afirmativa nem negativa, né? Mas é uma possibilidade. Vamos abrir a nossa consciência para as possibilidades. Coloquei, não sei se não foi no texto de quarta-feira, ou no áudio de sábado passado, agora eu não lembro mais. Eu não me peça nada de ontem, porque eu já passei a régua, né? Mas foi colocado agora esses dias que uma canalização que veio na semana passada ou na outra semana dizia: é chegada a hora de deixar, não esquecer, deixar para trás tudo que você aprendeu até aqui e se dar a permissão de viver algo novo e diferente. Porque você não vai ficar pronto para a nova terra se ficar preso naquilo que foi. Aquilo que foi, foi. Não será mais. Claro que o conhecimento, a experiência, vai ficar. É como a tabuada que você aprende lá na infância e depois você aproveita o resto da vida. Mas você não precisa estudar tabuada numa universidade. Se bem que, olha, falar bem a verdade, acho que tem algumas universidades que teria que colocar os alunos a estudar tabuada também, sim. Porque está tão deprimente o ensino que, sinceramente. Mas é a fase final dos sistemas que vão ser fechados, resetados. Então também, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, não aprendeu, né? Não vai ter muita importância mesmo. O que vai vir é tudo novo, o que foi já foi, não vai ser mais. Nós já falamos aqui há pouco tempo que a consciência está dando um salto de 3.000 anos num ano. Ela começou aí por metade deste ano, vai ter metade do ano que vem. Então, aquilo que você possa imaginar que só vai acontecer daqui 1.000 anos pode acontecer daqui 2 meses. Porque se a consciência dá o salto, e tudo é consciência, estamos falando disso, a própria consciência da Terra, chamada consciência de Gaia, é uma consciência viva. Os animais são consciências, os vegetais são consciências, os minerais são consciências e nós humanos somos consciências. E o que vale é a consciência se expandir. E quem vai fazer isso? A luz. Os engenheiros siderais estão trabalhando na infusão de luz neste toda a galáxia e em cada sistema solar, de acordo com a sua necessidade de upgrade, de avanço. E nada e ninguém vai impedir isso. Não adianta narrativa, não adianta história, não adianta. Ninguém aqui nesse planeta tem poder para impedir isso. Quem tinha o poder foi levado embora, que eram aquelas entidades extrafísicas que nunca encarnaram na Terra e comandavam esse planeta através da grade negativa que colocaram a Terra em quarentena. Há 26.000 anos atrás foi instalada essa grade, porque eles sentiram que o tempo deles iria terminar. E olha que são 26.000 anos. Aí vem alguém ali num comentário, outro dizer: ah, falam, mas nunca acontece nada. Já faz 2 anos que estão falando. 3 anos, 5 anos. Mesmo que fosse 10, mesmo que fosse 1.000, o Cristo falou coisas há 2.000 anos. Há 2.000 anos o Cristo disse: chegará ao final de um tempo, um ciclo se fechará e uma nova terra surgirá. Uma terra não mais de dor e sofrimento, porque claro, ele não falou isso, mas nós sabemos. A terra vai ser um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E ele falou 2.000 anos, e ninguém ficou reclamando porque demorou. Agora as pessoas reclamam porque demora, porque era para acontecer ano passado e ainda não aconteceu. Lembrando ainda que, mais uma vez, que nas consciências acima da terceira dimensão não existe calendário, não existe datas, existem ciclos, janelas de tempo, linhas de tempo. E linhas de tempo do não tempo também, que é o que mais tem.
E às vezes a acomodação de uma coisa mais grosseira, como é aqui a crosta da Terra, a matéria densa, demora um pouco para ser lapidada, né? Mas depende mais da nossa consciência coletiva do que dos engenheiros siderais, porque eles não podem fazer um avanço sem que o mínimo de pessoas estejam prontas. Por quê? Causaria muito sofrimento para parte da humanidade, pelo menos. Eles não estão aí para causar dor para ninguém. Então você vai demorar um pouquinho, é porque tem gente que ainda precisa se preparar. Precisamos entender isso e ter um pouco de paciência. Os engenheiros siderais estão aí para fazer o ajuste final. Porque tudo agora vai mudar. Não vamos aqui falar de universos, de multiversos, de galáxias, de outras humanidades. Porque quando muda um dominó de lugar ou então tomba ele, afeta todo o resto. É aqueles joguinhos de dominó, quando viram uma pedra cai todos, até a última. Então, agora nós estamos dentro de um novo tempo, onde os dominó vão cair, porque vai mudar a posição de cada um. Não somente no planeta Terra, porque há um pulso de luz mais potente, que é a luz que tudo cria, e que vai mudar tudo que é criação em todos os lugares. Até pouco tempo a gente achava que era só a Terra, depois era só o sistema solar, era todo o sistema solar. Agora sabemos que a galáxia inteira vai fazer um movimento. Eu já comparei aqui com o jogo de voleibol. Quando um time faz um ponto ou sofre o ponto, agora eu não sei porque eu não jogo voleibol, há um rodízio de posições. Todo time se movimenta, todo mundo muda de posição. É o que vai acontecer agora na galáxia. Todo mundo vai mudar de posição, porque há um momento de mudança, um upgrade, um ajuste para uma frequência mais elevada. Os animais estão já subindo a sua frequência, já subiram, a maioria deles. As plantas também, os minerais, a terra como consciência. Mas os humanos que são difíceis de mudar, né? Como é difícil de mudar uma consciência. Está um pouco atrasadinho, né? A humanidade. Não adianta culpar os irmãos galácticos, culpar Deus, culpar quem lá que seja, culpar o vizinho. Se você não está ajudando, você está atrapalhando. Mas vai chegar um momento que já chegou, já foi dito aqui, aqueles que fizeram por merecer não podem ser punidos com um tempo maior de espera, ficar esperando os atrasados. Aliás, quem é que gosta de ir numa festa, numa solenidade, em qualquer lugar, seja até numa missa, seja lá numa palestra, seja num ponto de ônibus, seja um chamado para uma reunião, quem gosta de chegar pontualmente um pouco antes e ter que esperar os atrasadinhos? Me diga se alguém gosta. Agora, aquele que chega atrasado se acha, né? Aliás, às vezes é o egóico em linha maior, né? Só porque está com uma roupa nova, diferente de marca, ou fez uma maquiagem bonita, né? Aí chega atrasado, para todo mundo ver. Porque se chegasse antes um pouco, ninguém vê. Só que nesse caso da Terra, quem está atrasado, quem não vai ver ele, não vai ver a festa. Não vai ver a festa da transição, da ascensão daqueles que estão prontos.
Os engenheiros siderais estão trabalhando na organização das naves também ao redor da Terra, para poder fazer com que o movimento do tráfego intenso de naves, embora a gente não possa vê-las porque elas estão em outra frequência, parece aquelas nuvens de mosquitos. E eles estão coordenando os movimentos, porque nunca uma vai se chocar com outra. Ah, porque uma vez caiu uma nave, derrubaram uma nave. Sim, derrubaram. Derrubaram. Aquelas que eram aqui dos próprios humanos, né? Não eram naves extraterrestres. Uma consciência superior já sabe 1000 anos antes do pensamento daquele que vai pensar em derrubar uma nave daqui 1000 anos, né? Não tem. É só entender a física quântica, né? Então, nós olhamos para a natureza. Vamos fazer aqui uns exemplos, dar uns exemplos. Um enxame de abelha. 50 a 100 mil abelhas. Andam tudo misturado. É um rebuliço, que chegam a fazer um barulho quando passa. Quem já não viu um enxame de abelha, né? É um zumbido enorme. Elas não se batem. Às vezes, olha então um formigueiro. Quem não viu a abelha, olha um formigueiro. Vai lá e mexe no formigueiro. Dá uma cutucada no formigueiro e vê a quantidade de formigas. Ou então observe um careiro de formiga, onde tem muitas formigas andando para frente e para trás, uma contrária à outra, e não se batem. Tu não vê uma formiga morta, como tu não vê uma abelha morta? Aqueles pássaros que andam em bandos, como andorinhas, às vezes milhares e milhares, né? Pardais no fim de tarde, às vezes numa cidade ali que chega a ter milhares e milhares numa única árvore, não se batem. Vamos dar mais um exemplo. Uma nuvem de mosquitos. Olha, quem não viu nuvem de mosquito? Chega a escurecer. Parece uma nuvem baixinha ali, uma neblina, vai ver mosquito. E olha que eles são muito pequenos, mas deve ter, não sei, talvez bilhões numa nuvem de mosquito. E aquele nosso chega a balançar para um lado, para o outro, se movimenta para cima e para baixo, para um lado, para o outro, tão rápido que eles vão, parece um lençol ao vento, né? E não se batem. Podemos olhar um cardume de peixe, às vezes tu vai numa água assim bem limpinha, tem muitos peixes assim, um costadinho chega e fica, parece uma nuvem preta embaixo da água, de tudo, tanto peixinho que tem, sem movimento. Tu jogam alguma coisa na água ou batem na água, eles se movimentam rapidamente e ninguém se bate. O que é isso? Uma engenharia sideral, só que está dentro das forças energéticas, das frequências, dos comandos, e tudo funciona perfeitamente. Engenharia sideral. Aonde é que vai parar isso? E aí vem alguém com medo, porque a cada semana um asteroide vai passar perto da Terra. A Terra corre um grande risco, como se a Terra fosse o rei da cocada preta, o único planeta que importa, não só na galáxia, no universo infinito, no cosmos infinito. Olha, nós temos que começar a pensar melhor, pensar mais grande, porque você botar no chinelo, né, achar que nós somos os únicos, os maiorais. Nós somos um fractal da nossa própria consciência, um fractal tão pequeno, que se falhar e tiver que ser dissolvido no Sol central, nem vai fazer falta na mônada. Mas se nós fizer por merecer o que nós viemos aqui aprender, vai contar a nossa história para todas as almas, todas as mônadas, todos os átomos sementes do cosmos infinito. A nossa história é importante, mas tem que
Tem que transformar a história em importância, porque se falhar também, não vai. Aliás, vai servir. Vai servir para mostrar o fracasso de um fractal. Como não fazer? Como fracassar? Porque também tem lição em tudo, né? Então, nós deixamos aqui hoje essa matéria, esse assunto, que existe sim comandos. O Criador, a fonte criadora que nós chamamos de consciência suprema ou de Deus, não está metido em nada aqui. Ele cria a origem de tudo e a origem que ele cria vai semear. Vai semear como as sementes das árvores que o vento, os passarinhos, os animais levam para cá e para lá e esparramam e nascem outras árvores e vai criando assim, tomando conta dos espaços. Lembrando que o cosmos é infinito, então espaço nunca vai faltar. Nós precisamos entender que nós, mesmo limitados, podemos, sim, muito, podemos co-criar. E o próprio Cristo disse isso há 2000 anos. Vocês podem fazer tudo isso e muito mais, quando ele fazia aquilo que foi chamado de milagre. E você pode. Comece, a partir de hoje, mudar o teu próprio conceito. Considere-se um ser divino que pode co-criar planetas, estrelas, galáxias, universos, multiversos. Você pode. Por que os seus outros podem? Por que você não pode? Quem que criou tudo isso? Ah, foi Deus. Não. Deus é uma inteligência, uma consciência. Ele desenvolve partes de si mesmo e essas partes vão criar. Porque Deus não é uma entidade, não é um personagem como nós. Nós somos uma personalidade, um personagem, uma persona. Nós somos as sementes. E é a semente que nasce. É a semente que produz uma nova árvore e que vai produzir mais frutos, e mais sementes, e mais frutos, e mais sementes, e mais frutos, e mais árvores, e mais sementes, e mais frutos, e não termina nunca. Tá bom? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.